Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Alguns historiadores e críticos dizem que a década de 1970 foi um ponto de virada para o cinema dos Estados Unidos, porque uma nova safra de autores, de diretores, de atores assumiu o controle no lugar dos grandes estúdios da velha Hollywood e colocou na tela problemas sociais, paranoias sociais, tudo isso, claro, associado com o clima de guerra e de crise econômica dos anos 1970. Aliás, existe um documentário muito melhor do que este, que é o tema deste vídeo, né, lá de 2003, que se chama A Decade Under Influence. Acho que em português ele recebeu o título de A Década que Mudou o Cinema, que eu já assisti, já resenhei por escrito no blog do Albino Incoerente, mas não consigo achar o link, que é bem melhor que esse. Mas o que nós temos agora, em final de dezembro de 2025, no catálogo da Netflix, é o documentário de mais ou menos 90 minutos, narrado pela Judy Foster, inclusive, que se chama o 1975, o ano do colapso. Então, ao invés de focar em uma década, a premissa do documentário é assim: o ano de 1975 foi lapidar, né? Foi muito importante porque colocou no trono temporariamente, né, em 1975, está falando ali, filmes que estavam questionando o status quo, com atores e diretores rebeldes, então, que estavam questionando o velho mundo do Frank Sinatra e do John Wayne, que ficaram bravos, inclusive, mas isso durou pouco tempo, colocando lá paranoias, tudo isso reflexo do problema da crise econômica, da crise do petróleo, do Watergate, escândalo de Watergate, Vietnã e tudo mais. Tem problemas aí, né? Não é um documentário que não deva ser assistido, muito pelo contrário, mas ele força um pouco a barra. Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. 1975, no caso deste documentário, deve ir de 1974 até 1976, mais marcadamente lá na festa do bicentenário, né, da independência dos Estados Unidos, porque eles colocam filmes lá de 74 e de 76. Você fala, Roberto, puxa, mas esses filmes eles foram lançados às vezes em 75, ou foram pensados em 75, um filme que foi lançado em 74, não. Só que tem problemas maiores, né? Por exemplo, quando estão falando lá do Inferno na Torre, que eu falei, isso não é tão grande filme assim, não. Não, ele reflete o momento, olha só, esse fogo, estava pegando fogo não sei onde, e alguém comenta assim, lembra que, por exemplo, no Destino do Poseidon, aquele do navio que afunda, que vira, e eu adoro aquele filme, tá, gente? Lembra que a personagem do Gene Hackman morre. Olha só como já não é mais o final feliz da velha Hollywood. Bom, o documentário me diz que isso foi em 75, né? O título do documentário, O Destino do Poseidon, é de 1972. Não que eles tenham dito que o filme é de 75, eu não estou dizendo que mentiram. Só que omitiram que nessa linha de raciocínio que eles adotaram, que é assim super específico. Naquele exato momento, aquelas coisas deram origem àquelas ideias daqueles filmes. Mas 3 anos antes, então, o Destino do Poseidon já tinha feito aquilo que era tão maravilhoso em 75. E tem que lembrar que o Destino do Poseidon foi baseado em um livro, em um romance, que foi publicado no final dos anos 60, ainda no Flower Power, né? Então, o filme, o documentário, ele tem boas intenções, só que ele força a barra para que as suas ideias, que são muitas, e questionáveis, como qualquer ideia é questionável, né? Mas assim, para caber naquilo lá que ele quer,
né? E naquele tempo que ele quer, então ele tem que estender aquele tempo. Só que quando você chega, logo eu já saquei por que esse documentário foi feito, né? Não é tão difícil sacar por quê, mas talvez isso fique bem explícito quando eles mencionam uma sitcom muito famosa da época, que era o All in the Family. Eles vão mencionar especificamente uma personagem daquela lá e vão falar o que na época era tal, depois viria a ser. Eu falei, eu sei para quem que é esse documentário. Ok, cada um faz o documentário que quer. Então é assim, eu acho que os pontos não se sustentam muito bem. Agora, que são filmes, alguns dos filmes lá merecem ser assistidos, se não todos. Sim, é muito importante, né? Existe mesmo chamar aquela década da década do eu, né? The me, decade. Agora, ligar aquilo a um ano, a um períodozinho, e aí, assim, é uma série de... Durou pouco tempo, porque depois, quando chega no Oscar de 76, tudo aquilo ruiu, porque quem ganhou o Oscar foi um outro filme que não esses maravilhosos, desses diretores geniais que eles disseram. Só que quando a gente pega, sei lá, o Tubarão, por exemplo, o filme do Spielberg, que é um grande filme, é o começo, né? Ali, ninguém pode negar isso, nem esse documentário consegue, dos blockbusters, né? Dos filmes arrasa quarteirão. Então parece que a partir daí, claro que o Tubarão está isento disso, né, gente? Porque não caberia na narrativa. A partir daí parece que o Hollywood assumiu o controle e a partir de 76, 77 voltaram a predominar filmes que eram escapistas. Então, de uma hora para outra, o público... Eu falei, mas... Enfim, tem umas coisas lá que a gente precisa pensar em como argumento colocado num determinado ano. Agora, de forma geral, é bem feito, né? Olha, uma coisa, algumas interações entre atores, personagens, algumas interações fílmicas ali são feitas através de montagem. Então tem uma hora que o Robert De Niro, que lá no Taxi Driver, ele com quem você está falando? Não sei o que. Aí aparece uma outra, como se alguém estivesse respondendo. Bom, essa resposta não estava no filme do De Niro, do Taxi Driver. Estava no filme Network, que inclusive eu já resenhei aqui, Rede de Intrigas, que é um maravilhoso filme. Então, assim, é legal para você conhecer os filmes, né? Caso você seja mais jovem, caso você, né? Agora, eu acho que esse de 2003, que fala sobre uma década, né? Eu acho que ele é mais focado. Esse aí eu achei um pouco menos focado. Não achei ruim, mas horas que eu... E aí tem uma hora que eu falei, nossa, alguém ainda lembra do filme do Fernão Capelo Gaivota? Né? Quem é jovem não vai saber a menor do que eu tô falando, né? Olha, mesmo quem não é jovem. Muitas gerações não vão saber. Claro, não está dizendo que é um dos grandes filmes da época, mas eu falei, nossa, para que perder segundos falando do Fernão Capelo Gaivota? Né? Aí até pode ter gente que acha que isso é um grande filme. Mas ele é bonito, é uma gaivota que fica falando, pensando. Fez sucesso esse livro, inclusive, nos anos 70 e 80. Mas, enfim, gente, é um documentário que tem boas ideias, mas ali eu falei, vixe, isso não é de 75, não. Não é tão preciso, né? Não foi tão preciso assim. E o público e as pessoas não mudaram, sabe? De uma hora para outra, agora a gente vai voltar a ter. Não, mas eles entrevistaram lá, o menininho falou. Não, porque agora nesse filme o herói vence, não é o cara malvado que vence. É um menininho que falou aquilo e eu não sei nem em que contexto estava. Então eu tenho algumas restrições com relação ao documentário, mas ele é um documentário bacana, assim, para a gente ver, para as pessoas verem quais são os filmes, né, que você talvez precise assistir para entender melhor aquela década. Sei lá, eu poderia falar mais coisas, tipo, quando eles falam do Black Exploitation, dos filmes negros, né, que fizeram sucesso na época, tal.
Aí fala, por exemplo, de Shaft. Nossa, Shaft foi tão antes daquilo, gente. Então eu pensei, bom, então os brancos não estavam prestando atenção no que estava acontecendo para achar que em 75 é que estava acontecendo a grande bagaça, mas o Blaxploitation vem antes. Enfim, né? É questionável como tudo, inclusive o que eu estou falando aqui, né? Mas deu para assistir bem e ver o Charles Bronson. Porque tem aquele filme do Charles Bronson que ele sai matando todo mundo, né? Ele vira um vigilante. Nossa, passava tudo, todo domingo na Globo. Duro, não era Duro de Matar. Eu preciso ver, inclusive o Bruce Willis fez, né? Esqueci o nome agora. Mas ele é um arquiteto liberal e aí a mulher e a filha são mortas, estupradas, mortas, não sei o quê. E ele vira um vigilante, ele vira o oposto do que ele falava. E aí, então, o ator, né, o Charles Bronson, falando, não, outro dia eu tava vendo um desenho, o desenho do Mimi, lá do, que ele fica correndo, aquele bicho fica correndo, Mimi, e ele falou, e uma pedra achatou lá o lobo, sei lá que bicho é aquele, esqueci, Roadrunner, né, Roadrunner. Não, Roadrunner é o passarinho, a coiote, sei lá, aquele negócio lá. Aquilo sim é violência, não sei o quê. Eu curto esses documentários para pensar e para ver imagens de época, mesmo que eu não concorde 100% com o que eles disseram, né? Mas alguma coisa tem para a gente tirar, bastante coisa. Eu só acho que ao colocar muito especificamente um ano e olha, isso é isso, isso é isso, a história não é tão em pílulas assim e as coisas não são tão diretas assim, né? Mas valeu. Mas o de 2003 é bem melhor. Tchau.